Catador de copos. E aí, turminha? Buenos, buenas, buenas. Obrigado, amorzinho. Bom dia, turma. Olha a turma na área. Vamos ver a turma que tá na área aqui. Já começamos, gente. Um minutinho e a gente já começa, tá? Aqui, ó. Bea, Carol Viana, Érica, Maria, Lise Trindade, Alice, Laura, Caicão. Ah, não, o Kaique caiu da cama, não é possível. A Bea acordou ele, certeza. Ó, meu pai na área também. Aí, papi. Ricardo Kerbege, Mieco, Eric, Paula, Michael. A galera. Vou entrando que hoje vai ser um grande duelo. Hoje vai ser legal, hein? Ai, Kaique, entendi porque você acordou. Ai, ai. 30 segundinhos a gente já começa. Quem tem uma Bíblia aí, quem gosta de ler a Bíblia, já abre em Lucas 4. Vamos nessa, turma? Essa música aqui é do Desafio Viking, né? Vamos que vamos? Vamos lá. Turma, esses dias têm sido muito intensos para mim, né? Em vários aspectos têm sido muito intensos para mim, né? Desde a preparação do negócio até mentalização do negócio, até, putz, acordar cedo, né? Não é um desafio só para você, é um desafio para mim, acordar muito cedo, né? Acordar, putz, 4h20, 4h15, 4h30, né? Tá aqui com vocês com energia, passar isso. As mensagens que eu tô recebendo tão incríveis, tão bizarras. Eu acho que muita gente tá tirando, né, quase que uma cegueira do olho, né? Tem muita coisa legal acontecendo, né, entre vocês nessa comunidade, e estou muito feliz por isso. Mas hoje é um dia importante porque eu vou contar sobre o que para mim foi provavelmente a passagem mais chocante que eu li, né, na Bíblia até hoje, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre a história de Jesus, né, e sob uma ótica de estudar, né, o que eu posso aprender, né, o que isso daqui pode me trazer para que eu possa aprender, ser mais parecido, né, ensinar. E a história que eu decidi contar hoje é uma história hollywoodiana. Uma história hollywoodiana, olha só. É a história onde a gente tem um embate entre Jesus e o diabo. Eles se encontram na Bíblia, né? Mais de uma vez. Mas a história que eu vou contar é muito importante. Então, quero que vocês prestassem atenção, tá? E como essa história é muito importante, eu lembro que quando eu estava entre o Natal e o Ano Novo estudando essa história, eu li várias coisas diferentes, né? Então, eu li várias versões diferentes de Bíblias, eu vi muito vídeo, eu estudei, eu conversei com muita gente, e eu entendi coisas que de fato, putz, vão ajudar a gente a viver melhor, a lutar com o inimigo melhor, a se blindar do inimigo melhor, tá? Então assim, se preparem, tá? Porque hoje é uma aventura chocante. Então vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu contextualizar vocês, né? Jesus, ele estava começando o ministério dele. Lembra que eu falei, né, acho que na primeira live? Qual que era o ministério de Jesus, né? Era basicamente curar as pessoas, ensinar para as pessoas, né, e para os seus discípulos, e pregar, né? Esse era o ministério de Jesus, né? E aí,
Quando ele foi começar o ministério dele, né, o que aconteceu? Ele foi batizado, né? Então, Jesus foi batizado. Não vou falar muito sobre o simbolismo, né, do batismo. A gente soltou um podcast no Primocast, né? Vocês podem assistir. Com certeza foi o Primocast mais intenso que a gente já fez. Foi eu, Flávio Augusto e o Thiago Brunet. Um podcast de 4 horas. Tá lá no Spotify para vocês ouvirem depois. Aí o Brunet fala um pouco mais sobre esse significado. Mas depois de ele ser batizado, Jesus ele resolve, né, fazer um jejum. Ele resolve fazer um jejum, né? Então assim, Jesus foi orientado pelo Espírito Santo a ir para o deserto, né, para fazer um jejum. Para contextualizar, na época, ir para o deserto era algo, hoje, equivalente a você ir para um lugar sem distrações, né? Porque no deserto é aquele lugar onde você tinha menos barulho, era um lugar onde você ia realmente para orar, né, para você se conectar, né? Então, Jesus foi para o deserto para fazer um jejum. E aí, não para fazer um jejum, né? Um jejum era um meio de alguma coisa. Mas ele foi para o deserto para se conectar, né? Para receber orientação. E aí ele fez um jejum de 40 dias. O significado do jejum, ele é muito profundo. Mas, para resumir para vocês, o jejum é quase como você abrindo mão de desejos da carne, né? Para que você se conecte mais em espírito, né? Em alma, né? Com algo maior, né? Isso é muito comum, né? Eu mesmo terminei ontem um jejum, né, com essa finalidade, e então Jesus fez um jejum muito profundo, né? Um jejum de 40 dias, e nesse jejum de 40 dias, né, tem uma história que aconteceu que foi uma grande prova, né? Isso aqui é conhecido como a tentação de Jesus, né? E essa história, gente, essa história é incrível. Quem aqui já conhece essa história? Deixa aí nos comentários. Quem aqui já conhece essa história? Quem já ouviu falar nessa história? E quem nunca ouviu falar nessa história? Me diz também se para você isso é extremamente novo, se você não sabe como é essa história. E se você já ouviu, deixa aqui nos comentários. E aí essa história é muito interessante. Então, quem curtir, né? Quem tiver a Bíblia em casa, quem quiser dar uma lida junto, isso daqui é em Lucas 4, tá? E eu vou ler junto com vocês porque essa passagem é muito profunda, tá? Então a gente precisa ir parte por parte e eu tirei 13 aprendizados aqui, tá? Então olha que interessante, começa assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele voltou do Jordão, onde ele estava, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Olha só que interessante. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, o que vale deixar claro aqui? Vale deixar claro que quando eu estou falando de um diabo, eu não estou falando do diabo, aquele cara vermelho com um tridente, etc. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Tá? É diferente. Né? Então, a interpretação de como ele é diferente para cada um, né? Para mim não é esse cara vermelho de tridente, não é isso, né? Então, quando eu li Mais Esperto que o Diabo, o que Napoleão Hill definiu como diabo, né? E não tem nada a ver com definição de Bíblia isso, tá? Mas ele definiu como sendo o lado negativo da nossa mente, né? E hoje, quando a gente vive, a gente tem várias interações no nosso dia a dia de coisas que são muito negativas e que para mim são a representação do diabo se manifestando ali, né? Então, é claro que quando a gente fala diabo, a gente imagina aquela coisa vermelha. Não é disso que eu estou falando. Aliás, isso daí depende até um pouco da sua crença, né? Da sua fé ou da sua não fé aqui, né? Se você não acredita sobre uma ótica de fé, imagine que o diabo aqui é o lado negativo da nossa mente. É o lado negativo, é a coisa ruim, é aquilo que nos afeta, é aquilo que nos atrapalha. Isso daqui vai servir para você pegar todos esses aprendizados que eu vou passar, tá? Então pensa que, terminando isso daqui, está escrito assim, ó, o diabo lhe disse. O diabo lhe disse. Disse para quem? Para Jesus, né? Então, o diabo lhe disse. Aí, olha que interessante. Imagina o contexto. Jesus está 40 dias sem comer. Quando uma pessoa está 40 dias sem comer, cara, os lábios dela mudam, a feição dela muda, né?
O corpo muda, você já não consegue se mexer igual, você não pensa igual, você está desesperado, já é uma fome extrema, né? Jesus, ele era humano, né? Ele tinha essas necessidades humanas, né? Então ele sofria. Não é nem fome. Poxa, se você fica sem comer uma refeição de manhã, você já fica com fome, né? Se fica sem comer uma refeição de manhã, no almoço, você está morrendo de fome, você quer destruir. Se você passa o dia inteiro sem comer, cara, você fica vazio por dentro, não é? Se você ficar uma semana sem comer, cara, você quase morre, né? Se você sente uma dor, né? E obviamente eu nunca fiquei tanto tempo, né, sem comer, mas tudo que a gente lê é que o seu corpo ele muda completamente. Então você fica desesperado. Você fica desesperado. É quase como se você tivesse disposto a fazer loucuras para comer, não é? Então você está desesperado no meio de um deserto, passando fome. Isso daqui era o contexto de Jesus naquele momento. Mas ele não fez isso por necessidade, né? Por uma questão de, não, eu não tenho dinheiro para comer, ou eu não consigo comer. Não é isso, ele fez por outro motivo. Ele fez para sacrificar a carne aqui, né? Porque imagina, se a gente é composto de alma, espírito e carne, se você sacrifica os desejos da carne, só sobra alma e espírito. Então você se conecta muito mais, né? Então Jesus fez isso, mas ele fez num nível muito hardcore, 40 dias. Então ele nesse contexto, passando fome, desesperado, o que apareceu? Apareceu o diabo. Olha que interessante, olha o momento que ele apareceu. Ele apareceu nesse momento. Ele não apareceu antes, quando ele estava alimentado. Ele apareceu depois, quando ele estava vulnerável. Tá? Então apareceu o diabo e disse para ele: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Olha o que o diabo fez. Ele pegou Jesus morrendo de fome, desesperado e se controlando, lutando contra os seus instintos. E aí o diabo veio e falou: uai, mas você está com fome? Mas você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque eu estou com dúvida se você é mesmo filho de Deus. Estou achando que não. Você está com fome, tem essas pedras e você não consegue fazer isso? Então, quem já começou a sacar o que o diabo faz? Como que ele trabalha? Né? Ele veio e fez um questionamento. Pá, se você é mesmo o filho de Deus, manda transformar essas pedras aqui em pão. Né? Então, olha o que ele fez. Ele pegou essa vulnerabilidade e deu uma sugestão aqui. Tá? Eu nem comecei a dar os insights aqui, isso aqui é história. Então imagina, olha que interessante pensar como que foi esse diálogo, né? O que Jesus fez? Jesus respondeu. Ele respondeu assim, ó. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, olha o que ele fez. Nem só de pão viverá o homem. Então ele respondeu à altura aqui. Ele utilizou da palavra para responder o diabo, certo? Então, olha que animal. Ele está vulnerável, aí chega aqui o diabo e fala: mas você não é o cara? Você não é o cara? Transforma esse negócio aqui em pão. Aí ele veio e falou: peraí, ó, tá escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha que interessante. E olha que Jesus diz assim, ó, está escrito. Está escrito, ele diz, tá? Então ele diz sobre ele menciona a palavra. E aí o diabo pega e fala: peraí, não consegui pegar ele nessa. Não consegui pegar ele nessa. Então o que a gente vê aqui? Ó, Jesus, ele argumenta bem, mas ele argumenta com uma base. Né? E aí o diabo não conseguiu pegar ele. Aí o diabo veio aqui para a segunda tentativa. E o diabo faz assim, ó. E olha como vai ficando mais hardcore. Aí ele fala assim, ó. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse. Então imagina, o diabo levou Jesus para um lugar muito alto, e mostrou vários reinos do mundo. Vários reinos do mundo. Tá? Peraí. Ele mostrou vários reinos do mundo, mostrou tudo para Jesus e disse assim, ó: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu.
Então olha o que o diabo disse. Está em Lucas 4, tá? Ele fala assim, ó. Olha, Jesus, tá vendo tudo isso daqui, ó? Tem um monte de terra, tem um monte de império, tem um monte de reinado, tem um monte de povoado. Tá vendo tudo isso? Tudo isso pode ser seu. E olha só, não acha que Jesus não queria isso. Ele queria. E eu já te explico por quê, tá? Ele queria tudo isso. Isso era uma tentação para ele. Não é como se não fosse. Imagina, ele ofereceu tudo. Ele ofereceu tudo para Jesus. E aí, Jesus respondeu. Jesus respondeu o seguinte: está escrito. Olha o que ele respondeu de novo. Está escrito. Ele falou: está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Porque o diabo, o que ele fez? Ele veio aqui e falou: olha, eu vou te dar autoridade sobre tudo isso e o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Qual que foi a condição que o diabo colocou? Bom, Jesus gostaria de reinar sobre tudo aqui, certo? Só que o diabo colocou uma condição. Para você poder reinar sobre tudo isso agora, você precisa me adorar. Por isso que ele fez, você precisa me adorar. Né? Então, se você precisa me adorar, o Jesus falou: opa, peraí, essa condição não está interessante. Essa condição não faz sentido. Então, o que aconteceu? Né? Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Opa, então o diabo já tomou mais uma aqui. Pessoal, sobre os comentários, se você quiser, clica na tela ali, arrasta ela um pouquinho para baixo, para os comentários ficarem menor. Eu preciso dos comentários, eu curto a interação com vocês. Eu não estou falando sozinho. Eu não quero ficar uma hora falando aqui, sozinho, olhando para mim. Eu quero falar, olhando para os comentários. Isso daqui me energiza, tá bom? E aí o diabo falou: cara, não vou conseguir essa parada, não tá dando. Fiz 2 tentativas e eu não consegui. E aí o diabo falou: quer saber? Eu vou usar da minha principal arma. Olha o que aconteceu. O diabo chegou e está escrito assim, ó: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... Olha que interessante, cara, isso daqui é bizarro. O diabo colocou Jesus ali, Jerusalém, no lugar mais alto do templo, e falou: é agora. Se és o filho de Deus, olha o que ele falou: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então o diabo disse: você não é o cara? Você não é o filho de Deus? Se joga daqui do templo, então. Se joga daqui do templo. Aí você pensa: qual é o sentido de ele propor isso? Qual o sentido de ele propor que Jesus se jogue do templo? Né? E aí, olha o que ele disse. Ele usou a arma que Jesus estava usando para combatê-lo. Jesus respondeu a primeira tentação assim, ó: está escrito. Pum. A segunda tentação, Jesus respondeu: está escrito. Tum. E sabe o que o diabo disse na terceira? Ele falou assim: se joga aqui, porque olha só, está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olhe isso. O diabo aprendeu rápido e o diabo, ele sabe qual arma usar. Jesus usava para combater o próprio diabo a palavra. Usa, pum, está escrito. Pum, está escrito. Aí chegou o diabo e falou: o quê? Se joga daqui, porque está escrito. Ele fala: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você não está usando comigo o argumento de que tudo que você está falando está escrito? Então eu estou usando com você. Está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te segurarem. E agora? Pula aí. Pula aí. Falou isso. Meteu uma dessa. Olha só. Pula aí então. Cara, isso daqui está escrito na Bíblia. O que o diabo disse está escrito na Bíblia. Sabe o que Jesus respondeu? Ele falou: dito está. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, olha só. Quando o diabo utilizou num conhecimento profundo sobre a Bíblia, ainda assim, Jesus respondeu
com um outro conhecimento profundo sobre a Bíblia. Então, olha só. E aí, termina essa passagem dizendo assim, ó: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. O diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então, olha só, isso daqui é uma batalha incrível. Assim, essa batalha foi incrível, incrível, tá? Então, olhando para ela, eu fui contando de uma forma que eu acho que talvez vocês possam ter tirado vários insights já. Mas eu quero compartilhar os meus insights, os insights que eu anotei em relação a isso depois de estudar muito. Então, olha que interessante. Então, começa agora. Primeiro insight. O diabo é um sugestionador. Sugestionador. O jogo dele é lançar sugestões e te fazer questionar sua própria identidade. Vou te dar um exemplo. Moura, você pode fechar as cortinas, por favor? Olha o que o diabo faz. E aí, tudo que eu tô falando, isso daqui você traz para a vida real, tá? Não é só uma filosofia, você traz para a sua vida real. Tudo isso aqui você traz para a vida real, porque tudo isso aqui é real. Então imagina só, o que o diabo faz? Ele te sugestiona. Ele fala: Jesus, mas você não é o cara? Transforma essa pedra em pão, você não consegue? Aí depois ele fala: ué, mas Jesus, está escrito aqui, ó, pode se jogar, os anjos vão te segurar. Então ele te sugestiona, ele te faz questionar. E o problema é que quando as pessoas nos sugestionam, a gente se sente obrigado a provar para elas alguma coisa. Então ontem saiu num site de fofoca alguma coisa e me mencionou nesse site de fofoca. Sabe o que estava escrito? Thiago Nigro Thiago Nigro, mais conhecido como coach de como multiplicar dinheiro. E aí diz alguma coisa. Olha o que disse. Thiago Nigro, mais conhecido como coach de como multiplicar dinheiro, não sei o que lá. Aí eu li para aquilo. Qual que é a primeira sensação que você tem? A primeira sensação que você tem é: peraí, como assim? Não é possível, cara, deixa eu conversar. Não é possível. Você quer responder, né? Você quer dizer assim: eu não sou essa pessoa. Você quer ver que eu não sou essa pessoa? Eu sou um investidor, eu sou um professor, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário, não é? Essa é a sua primeira vontade. Pô, eu vou ouvir Thiago, coach de como multiplicar dinheiro? Aí qual que é o ponto aqui? Isso daqui é a sugestão que o diabo realizou antes. É a sugestão de, cara, você não é mesmo esse cara? Aí você acha que você precisa provar para alguém. Você não precisa provar para ninguém. Entendeu? Você não precisa provar para ninguém que você é ou não é outra coisa, porque você é alguma coisa. Você é já alguma coisa. Agora, quando alguém te faz questionar sobre isso de uma forma negativa, aqui é onde o negócio está agindo. Então, na sua vida, você tem que tomar cuidado. Sabe quando alguém fala assim, ó? Ah, mas você, sei lá, você é uma bichinha. Aí você fala: o quê? Peraí, então eu vou ter que sair para pegar um monte de mulher? Não, entendeu? Vou ter que provar. Não é assim que funciona. Você não precisa, né? Então, essa sugestão, ela te pega desde quando você é mais novo. Desde quando você é mais novo, né? E isso daqui é um jeito muito forte de pegar, porque é quando questionam a sua identidade, é quando questiona o seu eu, né? O seu eu mais interior, mais profundo. Então, ele chega te sugestionando. Você acha que você é um bom vendedor. Aí chega alguém e fala assim: cara, será mesmo que você é um bom vendedor? Puta, não sei, eu acho que você tá mais pra quem tá aprendendo, você é um júnior, né? Um dia veio uma pessoa, né? Eu tava negociando lá atrás, né? A gente tava negociando um negócio bem interessante, a pessoa veio pra mim e falou um negócio que me deixou muito chateado. Falou assim: Thiago, sabe o que é? É que a gente aqui é tipo faculdade. E vocês são tipo jardim de infância. Cara, no que falou isso, ele me deu uma... Eu sabia que não era isso, mas ele me deu uma sugestão. E eu acatei uma parte dessa sugestão. Isso me magoou. Então toma cuidado, porque isso daqui é como ele trabalha. É como a oposição trabalha. Te faz questionar a sua identidade. Então, se você não souber muito bem quem você é, você vai cair, você vai dar corda. Então tá aqui uma mensagem. Quando você perceber que alguém está te sugestionando sobre algo que você não é, você não deve se estressar tanto assim, porque você não é. Você se estressa se a carapuça servir. E muitas vezes parece que serve, né?
Então a gente nunca pode esquecer disso, como ele trabalha. Sugestão de algo que você não é. Tá bom? Sugestão. Segundo ponto. Quando o diabo ele vem e fala, cara, eu vou te entregar tudo isso, né? O diabo tenta entregar algo que já era de Jesus. Olha que interessante. Jesus já ia reinar sobre tudo. Ele já ia reinar sobre tudo. Só que quando o diabo ele consegue ver, né, biblicamente, ele consegue vislumbrar o seu futuro, né? Aliás, desculpa, biblicamente não é isso, mas o diabo ele sabe de muito sobre o mundo. Ele está aqui há muito tempo, tá? Ele está aqui há muito tempo. E como ele está aqui há muito tempo, ele consegue entender como funciona o mundo. Imagina o know-how que ele tem de ter visto tanta coisa acontecer, né? Então, nesse momento, o que ele diz? Ele diz assim, olha, eu não vou ter jeito. Jesus vai reinar sobre tudo. Mas se ele já vai reinar sobre tudo, então o meu jeito de atrapalhar isso daqui é fazendo, sabe o quê? É mexendo no timing das coisas. Eu vou dar para ele esse reino antes do tempo dele. Porque 3 anos depois, Jesus iria ser crucificado. E ali ele iria, né, de fato, reinar sobre tudo. Só que como o diabo sabia disso, ele falou, não vou esperar isso acontecer. Porque é inevitável, isso vai acontecer. Então eu vou oferecer para ele o que já é dele. Então ofereceu para ele o que já é dele. Só que colocou um preço aqui. O preço era Jesus adorar o diabo. Então, o que a gente traz aqui para a nossa história? O que a gente traz aqui para a nossa história é que uma bênção certa na hora errada, de forma desonesta, ela vira maldição. Entende? Então, uma bênção de forma desonesta, né? Não é o que pode acontecer, mas metaforicamente, para você entender, ela vira maldição. Entendeu? Então, tem coisas que já são destinadas a ser sua. Dinheiro, cara, dinheiro. Cara, muitos de vocês estão, destinados em um caminho de construir muito patrimônio. Muito. Então, você já tem isso reservado para você, beleza? Já tem isso reservado para você. Aí, imagina, isso já está reservado para você daqui a, sei lá, 10 anos, por exemplo. Aí, você pega e fala, opa, quer saber? Aí te oferece a possibilidade de antecipar isso daqui. Mas você não sabia disso. Mas te oferece a possibilidade de antecipar isso daqui. E te oferece a possibilidade de antecipar isso daqui em 5 anos. Como? Roubando. Roubando, mentindo ou fazendo algo assim. O que vai acontecer com você? Você vai estragar esse plano. Porque eu quero uma bênção, virou uma maldição. Entendeu? Uma bênção virou uma maldição. Por quê? Por causa de uma decisão sua de antecipar alguma bênção. Lembra assim, ó, o que eu contei no primeiro dia é que as coisas não acontecem no seu tempo. Elas acontecem em outra timeline. Elas acontecem no tempo de Deus. Lembra? Quando eu fiz o pedido e isso daqui não veio no 7º dia, veio no 8º, o Bruno me disse, olha, Thiago, isso daqui não acontece no seu tempo, acontece no tempo dele. Então, imagina que as coisas não acontecem no seu tempo. Você tem que fazer a sua parte. Tem uma parte que não é a cargo de você. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com essas coisas que aparecem na sua vida. Porque imagina assim, ó, quando algo já é seu, não tem mais o que a oposição fazer. Então o que eles fazem? Puta, deixa eu tentar antecipar esse negócio e vou botar um preço muito alto. Vamos ver se ele cai. E adivinha? A gente cai. Então você está predestinado a ter uma família incrível. Ter uma família incrível. E aí, antes de chegar esse momento, a oposição chega e fala, putz, espera aí, cara. Esse cara vai ter uma família incrível. Essa mulher vai ter uma família incrível. Eu não posso deixar isso acontecer. Então eu vou oferecer uma família incrível antes da hora. Né? Uma mulher, um marido antes da hora. Só que de tal forma que ele pague um preço muito alto aqui. Que ele pague um preço de um adultério ou de alguma coisa muito ruim ou que vier com uma carga pesada e embutida para você receber isso antes. E aí parece que você vai receber isso antes, mas na verdade você está estragando esse plano de família que você tinha. Né? Então você está no trabalho e você está no caminho, você está predestinado ali, você vai ter uma promoção, você vai crescer, vai ser incrível, você vai assumir cargo de liderança, tudo isso. Aí acontece, aí aparece uma oportunidade. Vem alguém aqui de canto e fala, olha cara, vamos puxar o tapete dele lá, cara.
tem um esquema pra gente fazer, a gente pode puxar o tapete dele, ele sai e a gente sobe rapidinho, o que você acha? Aí você fala, claro. Aí você vai lá e puxa o tapete. Cara, tava no seu caminho. Só que como o diabo não podia mais fazer nada em relação a isso, o que ele faz? Ele te oferece uma antecipação disso daqui, de algo que já era seu. Então, a única forma de ele tirar o que já era seu é antecipando isso. É te dando o que já era seu com um preço muito alto. Tá? Então, tome cuidado com esse tipo de coisa que aparece. Por isso que eu digo que, cara, que a Bíblia é um manual mesmo. No mínimo, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai se entregar menos a esse tipo de coisa. Você vai lutar mais contra esses desejos humanos. Não deixe antecipar, não antecipe o que já é seu. Não antecipe o que já é seu. Tá? Essa é a mensagem. Terceiro insight. Olha só, tem 3 insights, eu falei 2 aqui, tá? Terceiro insight. Isso é incrível. Tem algumas pequenas nuances, putz, que são muito boas. Olha essa nuance aqui, ó. Quando a gente começa essa história, tá escrito assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que você aprende com isso? O que a gente aprende com isso é o seguinte, ó. Ele estava cheio do Espírito Santo. O que significa com isso? Significa que ele estava preparado antes de lidar com o diabo. Então ele estava preparado antes do embate. Antes do embate. E adivinha só, Jesus podia não saber o que ia acontecer. Ele podia não saber que ele ia combater o diabo. Mas o Espírito Santo, ele já sabia. Entende? Porque ele sabe de tudo. Por isso que quando você vive uma vida onde você se entrega, você vive uma vida de uma outra forma. Porque você está com aliados que sabem das coisas. Você está com aliados que andam com você e te acompanham. Então eu lembro de uma passagem emblemática, mas simples, né? Onde eu estava um dia com o Kaique, e a gente estava falando sobre os negócios, e a gente estava lembrando, putz, olha, com 6 pessoas a gente veio até aqui. Com 6 pessoas, né, a gente veio até aqui. E aí ele falou, nossa, nosso time era pequeno, né? Aí depois eu me liguei e falei, olha, quer saber, Kaique? É que na verdade nosso time sempre foi muito maior do que isso. Entendeu? Então o que acontece? Você ganha um aliado incrível, um aliado que sabe tudo que está acontecendo. Por isso que quando você quer assumir o controle de tudo, você acaba correndo muito risco. Porque tem coisas que você não consegue, não tem como você saber. Por isso você precisa viver uma vida diferente. Tá? E além disso, trazendo para um ensinamento mais material, imagina que, como ele estava aqui cheio do Espírito Santo e depois teve embate, ele estava preparado antes de alguma coisa. Então a preparação é importante para qualquer grande evento. Mas a gente aprende 2 coisas. Você precisa estar preparado e você nunca sabe quando vem. Você precisa estar preparado e você nunca sabe quando vem. Então, imagina que você tem que entender que você não está no controle de tudo. Por isso, é importante uma conexão com algo maior. Essa conexão com algo maior me faz ter certeza que se eu passar por algo ruim hoje, eu sei que era para eu passar. Entende? Ela te dá um tipo de conforto, uma preparação, uma arma, ela te dá uma armadura diferente. Você precisa disso. Porque aí, quando aparece uma coisa ruim na sua vida, você fala, opa, peraí, eu acho que isso é ruim. Mas algo maior, que entende o que vai acontecer depois, sabe que você precisa passar por isso. Porque os seus maiores aprendizados vieram dos seus maiores fracassos. As vezes que eu mais me machuquei na vida foram as vezes onde eu mais aprendi. Foram as vezes onde eu mais evoluí. O meu grande não numa entrevista de emprego me fez empreender no mercado financeiro e depois fazer tudo que a gente fez. Né? Então veja como isso é poderoso. Tá? Então veja, ele estava preparado e você não está no controle de tudo. Tá? Essas 2 coisas são importantes. Quarta coisa, cara, olha isso. Tá escrito assim no final dessa passagem. O diabo o deixou até a ocasião oportuna. O diabo o deixou até a ocasião oportuna. O diabo aparece de forma oportuna. Entende? São nas vulnerabilidades e nos pontos fracos que ele aparece. Qual que é o seu fraco? Seu fraco é com mulher? É com homem? É isso que vai aparecer para você. É aqui que ele vai te pegar. Qual que é o seu fraco? É jogatina? Vai te pegar aqui, jogatina. Qual que é o seu fraco? É ganância? Putz, vai te pegar na ganância.
Já fui pego em tudo isso. Em momentos diferentes, momentos de vulnerabilidade. Qual que é a mensagem aqui então? Quando você tá blindadão, você tá vivendo no máximo, é mais difícil você ser pego. Por quê? Porque o diabo aparece na vulnerabilidade. Então, olha só, apareceu aqui no finalzinho, né? O diabo o deixou até a ocasião oportuna. Significa que ele apareceu porque essa era uma ocasião oportuna? Então vamos pensar o seguinte. Você vai numa balada. Você vai numa balada, vai curtir, não tem problema nenhum ir numa balada. Você vai curtir uma música, você quer curtir, você quer se divertir com os amigos, com as amigas e tal, você tá lá curtindo. Aí você fica ultra bêbado. Ultra bêbado. O que acontece? Ficou vulnerável. Entendeu? Então, na vulnerabilidade você vai ser pego. Sempre aí. Vulnerabilidade. Quando você tá mal emocionalmente, o que acontece? Você tá vulnerável. Entendeu? Então, são nessas ocasiões que você vai ser pego. O que você tem que fazer? Evitar, diminuir situações de vulnerabilidade. Sacou? Porque é nesse momento que ele aparece. É nesse momento que você vai ser pego. É exatamente isso, tá? Evite, minimize, diminua momentos vulneráveis. Cara, olha só, Thiago, até hoje, né? Adoro beber, me divertir, tudo isso. Mas sabe o que eu percebo? O quanto eu me exponho quando isso acontece. Porque lembra, os pecados ou as coisas ruins, elas têm grandes benefícios. Incríveis. Poxa, é incrível. O problema é que a consequência do pecado é sempre maior do que o benefício de pecar. Né? Então esse tipo de coisa a gente percebe só ao longo do tempo. Tá? Então esse é um insight poderoso também. Quinto insight. O diabo conhecia muito bem o território inimigo. Olha só, isso daqui é incrível, né? O diabo conhecia muito bem o território inimigo. O diabo conhecia a palavra muito mais do que muitas pessoas que acham que conhecem a palavra. Ele sabia a palavra de cor. Ele sabia a palavra de cor. Então, o seu inimigo, ele conhece muitas vezes mais do seu negócio que você mesmo. Ele conhece muito sobre oposição. Ele está aqui há milênios, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então entenda que a sua oposição domina o jogo que você sabe jogar. Aqui que é? Você é o cara dos investimentos? Tá bom. Já aconteceu comigo. A oposição vem sabendo mais que você sobre investimentos. Ela vem. Aí você é uma pessoa de Cristo, vai falar de palavra, etc. A oposição vai falar de palavra. Né? Imagina que tudo é personalíssimo. Tudo é personalíssimo. Tudo é personalíssimo. Né? Você é uma pessoa que você acha que você é dos negócios, a oposição vai vir sabendo de negócios. Né? Então, entenda que você precisa realmente estar preparado, porque a oposição vai jogar o seu jogo. Você acha que você vai jogar no campo dela? Não. É oportuno, então ela vai jogar no seu campo de batalha. Ela vai jogar onde é confortável para você. Porque isso daqui te deixa mais vulnerável. Você achar que você sabe tudo. Entendeu? Toma cuidado com isso. Porque veja que na nossa história, o diabo foi lá e fez uma tentação. Jesus respondeu com a palavra. Fez uma tentação. Aí ele veio aqui e respondeu com a palavra. Aí o diabo olhou e falou, peraí, eu vou jogar no campo dele. Eu vou usar a palavra dele contra ele. Sacou? Então, isso daqui, essas inconsistências, elas são muito importantes em termos de briga. Tá? Depois, sexto, qual que foi a arma que Jesus... Escreve para mim, qual que foi a arma que Jesus usou para combater o diabo nessa passagem? Qual que foi a arma que ele utilizou? Qual que foi? Jesus usou uma grande arma, e que é usada há muito tempo para combater o diabo. Há muito tempo. Né? A arma que Jesus usou... E pensa que você precisa ter uma arma, né? Você precisa ter uma arma metafórica aqui, né? A arma que Jesus usou para combater o diabo foi a palavra. Essa foi a arma que ele usou. A palavra. Essa foi a arma. As 3 respostas de Jesus foram a palavra. Primeiro ele disse, nem só de pão viverá o homem. Depois ele te disse, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. E depois ele disse, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ele respondeu com a palavra. Essa foi a ferramenta dele. Essa foi a arma dele para combater. Tá?
Então veja que essa é uma arma poderosa. Por que você vê grandes ícones? Pô, pega alguém antes de entrar na piscina, a pessoa ora. Quando um jogador incrível, alta performance, faz gol, ele olha para cima e agradece. Antes de entrar no campo, faz uma oração. Por quê? Porque tudo isso daqui é ferramenta, tudo isso daqui é arma, no bom sentido, tá? Tudo isso daqui é poderoso, tá? Tudo isso aqui é poderoso. Por que você vê um monte de gente falando de pensamento positivo? Porque tem a ver também com... É diferente, tá? Mas tem a ver também. O pensamento positivo te traz uma coisa boa, te limpa, te traz uma gratidão, né? Te dá uma consciência de talvez algo maior. Então esse tipo de coisa tem relação, é diferente, tá? Mas tem relação. Então veja que ao longo da história, grandes ícones fizeram isso antes de grandes fatos. Se você for na própria Bíblia, né? Antes de grandes acontecimentos tem uma oração antes, tá? É por isso, porque a oração aproxima, né? Então ele usou essa arma para combater o diabo. Ele usou essa arma. Sétimo insight. O diabo, ele tira de contexto as colocações. Ele tira de contexto. Então, eu vi ontem uma polêmica sendo espalhada, né? De uma outra pessoa. O que eu vi? Eu vi colocações fora de contexto. Quando você vê políticos, o que você vê? Colocações fora de contexto em campanhas. Então, isso daqui é muito poderoso. Por isso que se você não tiver um conhecimento sobre o todo, você não consegue organizar isso daqui. E se você não consegue organizar, parece que é verdade. Então o que você vê? Você vê que as pessoas de uma mente mais fraca, ou menos blindadas, ou menos preparadas, ou com menos discernimento, elas são muito suscetíveis. Elas são muito suscetíveis a algo tirado de colocação, a algo tirado de contexto. Entendeu? Então isso daqui é muito delicado. Por isso que você precisa ter um conhecimento maior, né? Então veja, eu antes estudava só provérbios. É incrível, Provérbios é realmente incrível e faz muito sentido. Aí quando você começa a estudar Provérbios e Eclesiastes, putz, muda. Aí quando você começa a estudar Provérbios, Eclesiastes, João, Lucas, Mateus, cara, começa a mudar, então você começa a expandir. Então você precisa ter um conhecimento maior para que você possa acoplar tudo, tá bom? Oitavo ponto, esse eu acho muito importante, tá? Poxa, se Jesus era Deus e ao mesmo tempo tinha esse lado humano, né? E mesmo se não fosse Deus, dependendo da sua religião, etc. Poxa, por que ele não transformaria a pedra num pão, cara? Por quê? Pensa comigo, por que ele não faria isso? Caraca! Putz, ele não tem nada a provar para ninguém, ele já... Ele precisa provar para alguém? Ele precisa provar para alguém quem ele é? Ah, ele não precisa, né? Ele sabe o que ele é. Só que aqui que eu acho interessante, porque ele, mesmo com fome, ele negou transformar as pedras em pão. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele esteve disposto a pagar um preço tão alto na carne? Porque Jesus, ele tinha um propósito muito maior, entende? Então, o propósito muito maior foi o que permitiu ele ficar esses 40 dias assim, e o que permitiu ele dizer não, ele não transformar, né, a pedra em pão. O compromisso dele, o propósito em algo que ele acreditava. Então, na nossa vida, eu vejo que ela perde o sentido quando a gente não tem um motivo, quando a gente não tem algo para acreditar. A gente não tem sentido. Então, quando você está fazendo algo sem entender o porquê, você nem performa igual. Você nem performa igual. Então, quando a gente no Primo se junta, a gente tem um propósito. A gente quer ajudar as pessoas a conquistarem liberdade, através da educação. A gente quer que a educação liberta, né? A gente faz um monte de esforço para que isso aconteça. Então a gente se junta num propósito, isso aqui nos motiva. Hoje meu propósito, uma grande parte do meu propósito é trazer a palavra para pessoas que ainda não conhecem. Isso daqui me faz tomar porrada, me faz acordar cedo, me faz fazer tudo isso. Então, a mensagem aqui é importante que você tenha um motivador ou algo maior. Porque senão você não vai estar disposto a fazer esse tipo de sacrifício. Então, qual é o seu? Qual é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? Porque se você não tiver, você perde competitividade. Porque alguém com propósito está disposto a trabalhar final de semana, feriado e fazer loucuras. Se você não tem um motivo, não, deixa pra lá. Né? Nono,
No insight, isso daqui é uma nuance delicada, tá? Veja só, não existia nenhum problema em Jesus comer o pão. Existe algum problema em Jesus comer pão? Não. Existia algum problema em Jesus ele ter posses? Ele ter os reinos ali antes da hora? Antes da hora não, ter os reinos, né? Tem algum problema ele ter isso? Não, não tem algum problema. Mas então, por que que Jesus não fez isso? Porque o caminho importa. O caminho que você trilha em direção ao seu objetivo é importante. As pessoas acham que só o destino importa. Só o resultado importa. Não é só o resultado que importa. Jesus mostrou aqui que o caminho é tão importante. O caminho é tão importante quanto. Então você vai lá, você tem uma pessoa que roubou e ficou rica e uma pessoa que trabalhou a vida inteira e ficou rica financeiramente. O caminho importa? Importa. Essa daqui vai ser cobrada. Essa daqui está numa paz diferente. Então o caminho é importante. Tá? Saiba disso. Quando a gente ouve os fins justificam os meios, e durante muito tempo da minha vida eu defendi isso, tá? Eu vejo que isso não faz mais sentido para mim. Porque, lembra, o que é o discípulo? É aquele que quer ser mais parecido. Então, tentando ser mais parecido e refletindo nisso, faz sentido pensar que o caminho importa. O meio é tão importante quanto o resultado. Tá? Porque veja que o resultado, aí eu vou falar sobre uma ótica material, tá? Ele nunca faz sentido. Por que o resultado nunca faz sentido? Porque ele é uma busca infinita, né? Então você lembra, quando eu não tinha dinheiro, eu queria ter dinheiro. Aí eu tive dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, eu atingi meu resultado, mas imediatamente já queria outro. Eu já queria outra coisa. Agora eu queria ter mais dinheiro. Agora eu queria ter mais dinheiro. Agora eu queria não sei o que lá. Agora eu queria ter um negócio. Então você nunca chega lá. É impossível você chegar lá. Por quê? Porque quando você chega, existe outra coisa. Logo, o caminho é importante. Você precisa valorizar esse caminho, senão você perde o sentido das coisas. Tá? 10º ponto. Compromisso. Jesus honrou o compromisso. Eram 40 dias de jejum, eram 40 dias de jejum. Pá! Ele fez. Tá? 11º insight. Ele administrou suas emoções. Então você não vê em nenhum momento aqui, por mais debilitado que ele tivesse, ele perdendo a paciência. Ele administrou as emoções dele. Então pensa que no seu dia, cara, as pessoas tiram do sério o tempo todo, né? De manhã, quando você acorda, quando você sai pro trabalho, quando você está no ônibus, ou no metrô, ou no táxi, ou no carro, quando você está no trânsito, quando você está no trabalho, quando você fala com seu chefe, com todo mundo. E todo mundo te tira do sério, né? Nessa história, Jesus administrou suas emoções, ele não perdeu a linha em nenhum momento. E não perder a linha fez ele raciocinar de uma forma organizada. Sacou? De uma forma organizada. E fez ele combater o inimigo dele. Quando você se desestabiliza emocionalmente, você faz cagada, não é? Sabe quando fica desesperado? Ai meu Deus, ai meu Deus, e você não consegue pensar? Você faz cagada. Né? Então, administrar as emoções foi importante aqui. Esse daqui é provocativo. Putz, esse daqui é provocativo demais. Esse é muito provocativo. Olha só. Jesus não questionou a autoridade do diabo sobre o mundo. Olha isso. Então, quando vem aqui, ó, o diabo diz assim, ó, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Jesus não questionou a autoridade do diabo. Olha só. Eu lembro, agora não biblicamente, quando eu estava olhando mais esperto que o diabo, tem uma passagem que ele diz assim, diabo, você, não sei o que, ele fala, não, diabo não, me chama de vossa majestade. Aí o Napoleão Hill pergunta, mas por que eu deveria te chamar de vossa majestade? Aí ele falou assim, bom, eu controlo hoje 98% das pessoas. Se isso daqui não é fazer parte da realeza, eu não sei mais o que é. Então me chama de vossa majestade. Então olha isso daqui, ó. Jesus não questionou a autoridade do diabo sobre o mundo. Isso daqui é bem reflexivo. A questão é que existe uma mensagem em não questionar a autoridade do diabo sobre esse mundo. Sabe qual que é essa questão? A questão é que a gente não faz parte desse mundo. Entendeu? A questão é que a gente é diferente. Lembra de novo que eu falei? A gente é diferente.
Por isso que Jesus não questionou essa autoridade dele sobre o mundo. Porque uma coisa é a autoridade dele sobre o mundo, outra coisa é a autoridade dele sobre quem é diferente. Você é diferente. Por isso que Jesus não questionou essa autoridade, porque são duas coisas completamente diferentes. Entendeu? Por isso que ele não questionou essa autoridade. Entende? Você é diferente. Não esqueça isso, você é diferente. E sabe o que é o mais interessante? Se de alguma forma você sai dizendo por aí que você é diferente, sabe o que vai acontecer? Você vai receber aqui a sugestão do diabo dizendo: ah, é? Você acha mesmo que você é diferente? Não. Vai me sair igual a todo mundo. Olha aqui como tudo começa a encaixar. Então você vai começar a ter a sugestão, né? Então é muito interessante. 13º insight. Pelo amor, ó, você tem mais esse insight e aí eu vou dar uma conclusão pra gente, tá? Quando o diabo leva Jesus até o topo do monte, isso mostra que antes de derrubar alguém, olhe isso, antes de derrubar alguém, ele o leva até o pico mais alto, para que a queda seja mais agressiva. Porra, esse daqui foi muito bom, né? Então olha só, o diabo levou, né, Jesus até o topo do monte. E aí ele falou: se joga aí. Por que que ele fez isso? Por que que ele levou ele até o topo do monte? Porque antes de derrubar alguém, ele leva essa pessoa lá pra cima, para que essa porrada, pá, seja a mais dolorosa possível. Sacou? Então muitas vezes você vê alguém subindo, alguém crescendo. E sabe por que essa pessoa está crescendo? Às vezes, e você vê uma pessoa crescendo fazendo tudo errado, tudo indo contra tudo que faz sentido, tudo indo contra tudo que deveria ser feito, tudo que seria o padrão de algo positivo. A pessoa está subindo e você está lá inconformado e você fala: não é justo isso, olha isso, essa pessoa, cara, pecadora, sei lá o que, você está fazendo tudo, está machucando as pessoas, ela está humilhando os outros. Aí ela sobe e cresce. Sabe por quê? Porque a queda, quando você está aqui no topo, ela é gigante. Ela é gigante. Tá? Ela é gigante. Então, gente, chacoalhei o problema. Sabe qual que é a conclusão, então, desse problema? Como que você luta contra isso? Como que você acha que você luta contra esse problema? Como que você acha? Para mim, bom, ótica bíblica, né? A oração é a ferramenta para você lutar e ganhar do diabo, beleza? Essa é a ferramenta. Oração e a palavra, tá? Agora, trazendo isso aqui para um mundo mais material, né? Eu vejo que existem duas formas de você se proteger, né, do diabo. E o diabo, seja a oposição, seja a tentação, seja as coisas ruins na sua vida, tem duas formas para mim de você combater o diabo, tirando a oração e a palavra. As duas formas para mim são o seguinte, e a resposta para mim está no finalzinho, tá no versículo, ó, tá aqui no 13, ó. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Isso daqui me mostra como combater o diabo, né? Tem duas formas de você combater o diabo. Primeira forma é através da palavra, tá? Através da palavra, dominando isso daqui e ter uma vida mais cristã, digamos assim, né? E a segunda, mais material, a segunda é: vença o diabo antes de lutar. Olha só. Vença o diabo antes de lutar. Como que você vence alguém antes de lutar? Então você vê, né? Sun Tzu diz muito isso sobre a arte da guerra, né? Que antes de você entrar no campo de batalha, você já tem que ter ganho a guerra. Senão você não deve entrar no campo de batalha. Então você tem que vencer a guerra contra o diabo, a luta contra ele, antes de lutar. Como que você faz isso? Simples. Você evita os momentos de vulnerabilidade antes. Se você não se expor aos momentos de vulnerabilidade, cara, você já ganhou, porque ele não vai aparecer, porque ele vai aparecer nos momentos oportunos, certo? Então,
Como que você faz isso? Exclui momentos de vulnerabilidade ou diminui. Então, ficar bêbado. Putz, ficar bêbado é gostoso? É gostoso, é claro que é. Tudo que é ruim te gera um benefício. Trair vai te tirar uma coisa boa. Roubar vai te tirar uma coisa boa, vai te trazer um dinheiro imediato ou um ganho imediato, né? Machucar o outro vai te trazer uma coisa boa, você vai pôr pra fora o negócio que está dentro de você, né? Quando você está com algo ruim dentro de você, mas tudo isso daqui traz um preço muito alto. Então é um preço que não vale a pena pagar. Entendeu? Então não deixa os momentos de vulnerabilidade te alcançarem. E sabendo que é impossível isso não acontecer, pelo menos tente diminuir o que está no seu alcance. Tem coisa que não está no seu alcance, tem coisa que está. O que está no seu alcance, diminui o momento de vulnerabilidade. E segundo, a palavra. Tá? Turma, e a frase do dia, você vai ver como ela é importante para o dia de hoje. Tá? A frase do dia é mais fácil curar a cegueira do que abrir os olhos de quem não quer enxergar. É muito mais fácil curar a cegueira do que abrir os olhos de quem não quer enxergar. Né? Por que eu digo isso? Bom, tecnicamente falando, é muito difícil curar alguém da cegueira. Né? Mas, metaforicamente falando, cara, quem não quer enxergar não vai ver. Quem não quer enxergar não vai ver. Quem não quer enxergar vai continuar fazendo um monte de coisa. Não vai mudar nada. Se a pessoa não quer enxergar, ela não vai. Entendeu? E pronto, acabou. Não dá pra você obrigar o outro. Não dá. Não dá pra você obrigar ninguém a abrir o olho. Eu aqui, eu tô fazendo um esforço forte para que coisas aconteçam. Mas eu não consigo obrigar ninguém a fazer nada. Entendeu? Então é mais fácil curar a cegueira do que abrir os olhos de quem não quer enxergar. Tá bom? Turma, vou postar agora no feed. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui hoje. Todo mundo, vai no post, marca uma pessoa que não participou da live de hoje, para que essa pessoa participe amanhã. Às vezes é uma pessoa, é um post, é uma sementinha que vai mudar a vida da pessoa, tá? Então não é por você, é pelo outro que você está fazendo isso. Lembra, ser o sal, lembra, você é diferente, tá? E todo mundo que compartilha essa live, fala com a galera ao longo do dia, putz, bota nos seus stories, isso daqui é incrível, tá? De verdade, é muito especial e é por algo muito maior do que nós, tá? Gente, tamo junto. Pera aí, deixa eu mostrar os meliantes aqui pra vocês. Eu sei que vocês estão com saudade de ver os meliantes. Morê. Aqui. Ó o meliante. Ih, meu Deus, eu vou acordar o meliante. Ó o meliante. Ih, meliante. Os meliantes capotaram. Tchau, turma. Se cuidem.